O Terra Viva Sustentável está de volta. O nosso tema hoje é uso racional da água e irrigação, com o professor Fernando Braz Tangerino Hernandes, titular da Unesp de Ilha Solteira, engenheiro agrônomo e coordenador da área de hidráulica e irrigação. Professor, só para a gente retomar e fechar esse assunto do produtor de água, como é que o senhor está vendo a velocidade com que esses projetos estão sendo implantados no nosso país? A gente tem algumas regiões onde o programa Produtor de Água é uma realidade, no sul de Minas, em Goiás, no estado do Paraná, tem alguma coisa também, mas eu gostaria que isso tivesse uma velocidade maior de implantação. Será que a gente está na velocidade certa? É assim mesmo? É devagar? Uma experiência vai aprendendo com a outra e aos poucos a gente vai implantando esse programa Produtor de Água em todo o país? Não deveria ser devagar. Não deveria porque o modelo já está consolidado. Certo? O modelo foi na reportagem mostrou Nova York fez essa opção na década de 60. Né? E continua uma opção atual. E nós estamos começando. Extrema foi onde começou. Mas é natural, porque conservar a água, proteger a água, antes de tudo, é uma questão de conscientização. Talvez essa crise doa em muita gente e ela passa a pensar de maneira diferente. Desde não jogar a gordura, o óleo na pia, não deixar a torneira aberta enquanto escova o dente, até usar adequadamente a água na irrigação, já que são grandes consumidores ou grandes usuários. É importante deixar isso claro. Né? A água que o irrigante usa, ela vai suprir e ela vai para a atmosfera para um processo chamado evapotranspiração. E ela vai cair em algum lugar. Então, ela simplesmente é um meio, a planta é um meio de se passar essa água. Ele não é um gastador de água e ele vai, inclusive, utilizar água ruim para fazer irrigação. Semana passada, eu tive numa propriedade que irriga pasto com água que sai de uma lagoa de tratamento de esgoto. Uma água de reuso. É uma água que, se ela está sendo usada aqui antes, ela vai precisar de menos água para fazer a diluição, porque ela está sendo usada e vai dar uma função produtiva para ela. Tá? Então, a primeira coisa é conscientização. Conscientização, e tem que ser uma campanha permanente. Não pode, depois que começar a chover, que encher os nossos reservatórios... Voltar a consumir. Voltar. Abusar. É um trabalho de conscientização. Tá. Esse é um ponto básico, certo? E envolver os diferentes segmentos da sociedade. Água é um problema meu e seu. Meu lá na Ilha Solteira, seu aqui em São Paulo e também de todos. Professor, saiu uma pesquisa recente aí na cidade de São Paulo, né? Onde o governo municipal, o governo estadual, eles fizeram uma campanha grande aí para a população usar a água com maior racionalidade, né? Reduzir o consumo, não ficar varrendo o chão com esguicho de água, né? Porque o reservatório, a represa, está abaixando de uma forma que nunca aconteceu antes, né? E aí a pesquisa mostrou que 18% dos usuários, né, do sistema de água, eles não respeitaram essas dicas de economizar. Então, quase 20% da população, eu não sei se indústria, se algum comércio que não tinha como reduzir, mesmo hospitais, não sei, mas mostrou que 18% dos usuários, eles não entraram nessa campanha de economia de água. Mas cerca de 80% da população respondeu a isso. Então, quer dizer que eu acho que uma campanha de educação ela tem resultado. E por falar nisso, o professor trouxe aqui para a gente um adesivo, né, de uma campanha que a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, fez lá no campus dele de Ilha Solteira. Água, vai esperar acabar para economizar? Está fazendo uma pergunta. Essa campanha também é uma boa campanha, né, professor? É uma das campanhas, né? Então, o uso consciente da água é um trabalho para sempre. Daqui a 10 anos a gente vai estar falando, de alguma maneira, que se precisa usar com parcimônia esse bem, porque a gente não pode esquecer, Tobias, que a água é um bem reciclável, mas é finito. Né? Então, tem gente que acha que é infinito, né? Não é.
Porque chove, cai no chão, evapora, chove de novo. Tem gente que acha que é um ciclo. E é um ciclo. Uhum. E é um ciclo. Só que ela pode chover mais aqui, menos ali, certo? Essa água não some, mas também não aparece, certo? Então ela circula, né? Muito bom, professor. Ô, professor, então a gente precisa cuidar mais desse bem que a gente tem e para a gente cuidar disso tem algumas dicas, né? Então a gente fala muito aqui no programa, aqui no Terra Viva, sobre sustentabilidade e de ações sustentáveis. E nem sempre isso fica muito claro. Bom, uma ideia de sustentabilidade que a gente pode passar aí para o amigo nesse momento é que sustentabilidade é a gente fazer mais com menos. E para o amigo ter uma noção se você está enquadrado aí dentro das normas de sustentabilidade, coisa que o mercado exige cada vez mais do amigo produtor e vai apertar cada vez mais, o mercado remunera e valoriza quem aplica esses conceitos de sustentabilidade. Tem uma telinha aí que traz algumas dicas para você se balizar se você está dentro desses parâmetros de sustentabilidade aí na sua propriedade. Vamos dar uma olhada então, vamos acompanhar essa telinha. Então, alguns indicadores, né, de sustentabilidade, né? Reduzir a pressão por desmatamento, a integração lavoura, pecuária e floresta proporciona isso, né? A redução da pressão por desmatamento, diversifica a renda do produtor, diminui as emissões dos gases de efeito estufa, melhora o solo e mantém a qualidade de água. Então, isso é integração no sistema. Integração lavoura, pecuária, floresta. Traz essa série de benefícios para a propriedade e reverte também em renda e melhora a produção e a produtividade, né, professor? E garante o solo para as próximas gerações. Como preserva o solo, né? É isso, nós temos que pensar no legado que nós vamos deixar aí, né? Então, a terra vai continuar e então tem que deixar o solo fértil. E é uma situação que nós vamos precisar cada vez mais da água. Professor, para a gente concluir aqui, eu gostaria que o senhor deixasse, fizesse as suas considerações finais sobre o que a gente conversou nesse programa. Que o senhor deixasse também uma dica aí para o amigo produtor, que o senhor participa de congressos, né? O senhor participa de eventos internacionais para discutir irrigação, discutir o uso da água. Como que a gente deve pensar o uso da água na agricultura no futuro? Como a gente começa a pensar hoje a irrigação do futuro? Bom, nós devemos começar pensando em que os mananciais degradados não podem continuar desse jeito. As ações têm que ser feitas para a gente segurar a água na bacia. Outra realidade é que cada vez mais, os estudos têm mostrado que a tendência é a gente ter o extremismo. Onde chove bastante, vai continuar chovendo bastante. Onde chove pouco, vai chover menos ainda. Vai chover menos ainda. Então, como nós vamos fazer agricultura? Como nós vamos ter vida? Nós vamos precisar de água. Água para agricultura irrigada, água de qualidade para abastecer as cidades. Eu tenho uma posição meio crítica em relação ao uso da água subterrânea nesse momento. Para mim, a água subterrânea é a última água que nós devemos usar. Eu acho que a gente deveria preservar para outras gerações. Nós deveríamos cuidar do que nós não estamos cuidando, que são os mananciais de superfície. Como avançar economicamente, socioeconomicamente? O uso dos sistemas de irrigação é uma realidade, uma necessidade. Então, discordando um pouco de você, discordando não, se você colocou uma situação que a gente vê muito no campo, né? As engenhocas e tal. Não, o produtor precisa investir em sistema de irrigação, dentro daquele conceito que o qualifica como um bom projeto de irrigação. Isso exige investimento maior, mas se paga pelo retorno financeiro de uma elevada produtividade. Maravilha. Aí o equipamento está no campo. Aí agora nós precisamos, sim, conhecer, decidir conforme a minha cultura, conforme a minha conveniência, como eu vou controlar a água que eu vou aplicar, via solo ou via atmosfera. Utilizando as redes meteorológicas, conhecendo a evapotranspiração de cada cultura, de cada estágio, e aí aplicando a água no momento, na quantidade certa e preferencialmente à noite. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua visita, pelas suas dicas e Obrigado volte sempre pelo que o senhor convite. quiser, viu? Tá.
Muito sucesso. Mais sucesso para vocês. Obrigado, para nós todos. O programa de hoje vai ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo sábado, às 6 horas da manhã. E eu lembro que o Terra Viva Sustentável também tem repeteco, no domingo, às 8 da manhã e às 8 da noite, aqui no Terra Viva. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.